Mapogo. A aliança mortal da pradaria. À medida que os primeiros raios de sol rompem a terra rachada da natureza selvagem africana, uma lei antiga se impõe. No mundo dos leões, todos os machos devem eventualmente partir. Os leões machos, quando atingem a idade adulta, são expulsos pelo seu próprio bando. Não há mais proteção da mãe, não há mais tolerância do pai. Esse é o começo de uma jornada de sobrevivência, solitária, cheia de sangue e presas. Mas em 2006, na reserva de caça Sabi Sendes, na África do Sul, algo incomum aconteceu. 6 leões machos, que não eram do mesmo bando nem do mesmo sangue, escolheram ficar juntos. Seus nomes seriam mais tarde lembrados no mundo todo: Makulu, Rasta, Scar, Pretty Boy. Kinky Tail e Mr. T, 6 guerreiros selvagens formando uma aliança sem precedentes, tanto em número quanto em influência. Ninguém sabe por que eles se uniram, talvez porque cresceram juntos em tempos de escassez, ou simplesmente porque seu instinto de sobrevivência fez com que precisassem um do outro mais do que nunca. Dia após dia, eles cresceram em silêncio, sem se exibir, sem rosnar ou brigar, mas cada investida, cada passo era mais forte. Logo, toda a reserva começou a se agitar, um grupo de leões machos se movendo juntos, caçando juntos e lutando como se fossem uma só mente. Quando animais antes conhecidos como criaturas solitárias e sociais deixam de ser indivíduos, eles se tornam fenômenos. E uma lenda começa aqui, quando 6 leões machos deixam de lado seus egos para criar algo maior que eles mesmos. Uma aliança, um império, um pesadelo para todos os oponentes. Naquele momento, ninguém sabia que tinha acabado de testemunhar o início da maior aliança de leões que a natureza já havia produzido. Eles não estão simplesmente vagando por aí procurando abrigo, eles têm um objetivo, e esse objetivo é um reino. A Aliança do Leão, com 6 indivíduos adultos, cada um forte o suficiente para dominar uma região, agora avançava junta, silenciosamente, mas imparavelmente. O primeiro território que eles atacaram pertencia a 2 leões velhos que já foram donos do maior bando de fêmeas no leste de Sabi Sendes. Sem negociação, sem aviso, em poucos minutos, a Aliança Mapogo encerrou aquela dinastia, uma morte tão rápida que ninguém teve tempo de entender o que aconteceu. Daquele momento em diante, eles não eram mais exilados, mas conquistadores. Em 3 meses, a Aliança Mapogo controlou mais de 4 territórios contíguos, desde o leste de Sabi Sendes até as margens do rio Sende. Ninguém ousa cruzar os limites que eles estabelecem. Makulu, o mais velho e experiente, tornou-se o líder clandestino.
Scar e Pretty Boy são uma combinação perfeita. King Tail e Mr. T geralmente lideram os ataques. Rasta, quieto mas implacável, sempre aparece no momento certo para acabar com qualquer resistência. Em vez de dividir seus rebanhos, eles dividiram suas linhas de batalha, um grupo ocupando o território e o outro atacando o próximo território. Isso não é mais um comportamento natural, isso é estratégia. Ninguém no mundo dos biólogos jamais tinha visto algo parecido. Os leões machos costumam matar uns aos outros por território, mas Mapogo divide. Eles não competem nem se sobrepõem. Cada um entende seu papel e ninguém supera ninguém. Os sobreviventes dos enxames que eles invadiram a chamaram de a Tempestade Negra de 6 cabeças. Mas esse domínio não afeta apenas os leões machos. As matilhas de fêmeas perdem filhotes inteiros em ataques. Mapogo não poupa nenhuma geração genética que não carregue sua linhagem. Eles não param. Cada passo, cada pegada, carrega uma declaração. Esta terra é nossa, e se não for, mais cedo ou mais tarde será. Isto não é mais uma aliança. Este é um império governado por garras, inteligência e pelo medo que instila em cada folha de grama da estepe. No mundo dos leões, um macho sortudo dificilmente conseguiria manter um território por mais de 2 anos. Mas Mapogo, com seus 6 leões, cada um carrega seu próprio instinto assassino. Fez o impensável, mantendo o poder supremo por mais de 6 anos. De 2006 a 2012, a Mapogo não apenas expandiu sua esfera de influência. Eles eliminaram diversas alianças masculinas rivais, derrubando 8 grupos de controle diferentes. E estabeleceu um território de até 170 mil hectares, o equivalente a quase 1.700 quilômetros quadrados, maior que a cidade de Los Angeles. Makulu, o mais velho, geralmente fica parado no centro do grupo, com os olhos observando cada movimento. Scar e Pretty Boy são um casal inseparável, que vão a todos os lugares juntos. O Sr. T, famoso por sua juba extraordinariamente espessa e a mais brutal, é quem sempre lidera a perseguição. King Tail, com sua cauda enrolada característica, é seu braço direito. E Rasta, misterioso, quieto, mas que ataca como um raio. Durante os anos de pico, o número de filhotes de leão nascidos de grupos de fêmeas controladas por Mapogo chegava a centenas. Muitos indivíduos que sobrevivem até a idade adulta carregam genes diretamente deles. A taxa genética era tão alta que, em dado momento, os cientistas temeram que ocorresse endogamia na área. Nunca antes uma aliança masculina deixou uma marca genética tão profunda.
O rugido do Mapogo não é apenas um sinal de ocupação, é o som da ordem. Manadas de antílopes, zebras e até hienas mudam de direção se ouvem esse som ecoando pelas planícies. A presença de Mapogo é como uma atração gravitacional, ninguém ousa se aproximar, mas também não pode ignorá-la. E quando caça, Mapogo não precisa se esconder. A confiança vem de saber que a presa não tem chance de escapar. Eles não precisam de velocidade, eles têm tática, posição e timing. Cada membro da aliança desempenha um papel. E o mais estranho é que, durante seu auge, nunca houve um único registro deles brigando entre si. 6 leões machos adultos vivem lado a lado, sem competição por direitos reprodutivos. Isso não tem precedentes. Em um mundo de suspeita e violência, Mapogo sobrevive pela fé. Eles são reis, mas quando uma dinastia atinge seu auge, é também quando a escuridão começa a se formar. Nas periferias do Império, olhos jovens e predadores observavam cada movimento. Toda dinastia gloriosa carrega consigo as sementes de sua queda. E na natureza, o estalo não soa como um trovão, ele começa com silêncio. De fora, a aliança Mapogo permaneceu invencível. 6 leões machos, uma aliança sem precedentes, continuaram a rugir todas as noites, aterrorizando toda a savana. Mas dentro das terras que eles governam, o equilíbrio começou a vacilar. 6 indivíduos, 6 personalidades, 6 horários de caça diferentes. Para manter o império abrangendo quase 1.700 km², eles foram forçados a se dividir. Não se movendo mais juntos com tanta frequência, começaram a aparecer lacunas. Na fronteira, na confiança e entre aqueles que lutaram lado a lado em sangue e fogo. O Sr. Teikinkiteyu, 2 guerreiros com tendência a se envolver ativamente em confrontos, foram designados para proteger o norte. Esta é a intersecção de 3 alianças masculinas emergentes. Entre eles, os mais perigosos são 4 leões jovens, que ainda não foram nomeados. Mas eles são chamados de Selati pelos observadores, em referência ao rio próximo ao qual frequentemente aparecem. Eles têm quase metade da idade de Mapogo, são mais resistentes e têm menos cicatrizes. E o mais importante, nunca experimentei o fracasso. Ao contrário dos Mapogo, que marchavam como uma tropa de choque, os Selati eram mais silenciosos. Eles monitoraram os hábitos, rugidos e ciclos de marcação territorial de Mapogo por semanas. E então, numa manhã enevoada de junho, eles atacaram. Kinkiteyu estava patrulhando sozinho naquele momento. Talvez por subjetividade ou por acreditar que há companheiros de equipe por perto. Ele não percebeu o perigo até que todos os 4 atacantes tivessem circulado para cada lado.
A batalha durou quase 15 minutos, mais do que qualquer outra emboscada. Kinky-Tail, apesar de estar gravemente ferido, mordeu o pescoço de um Selati, fazendo-o desmaiar. Mas, eventualmente, a resistência acaba. Ele caiu na grama, com os olhos ainda arregalados, como se ainda não tivesse aceitado a verdade. O Sr. T chega depois. Tarde demais para salvar, mas há tempo de ver o último arranhão no chão. Onde meu irmão mais próximo uma vez esteve. A morte de Kinky-Tail não foi apenas uma perda, foi uma pausa. A aliança de 6 horas caiu para 5. Mas com uma Pogo, cada membro é um elo insubstituível. Scar começou a se afastar dos pontos de conflito. Ele não estava mais interessado em caçar em grupos. Às vezes, ele desaparecia por semanas a fio, aparecendo em cantos distantes do território como um fantasma. Makulu, agora com mais de 10 anos, se move mais lentamente, tosse mais, os sinais da velhice são óbvios. Rasta ainda luta, mas mais silenciosamente do que antes. E o Sr. T, desde que perdeu seu irmão, tornou-se extraordinariamente feroz, chegando a atacar uma leoa do bando. O território de Mapogo ainda existe. Mas sua alma não estava mais intacta. Quando uma árvore gigante é oca por dentro, não é necessária uma grande tempestade, apenas uma brisa é suficiente para derrubá-la. Quando um império cai na escuridão, nem todos os outros caem. Alguns ainda permanecem, ainda lutam, não pela glória, mas porque é a única coisa que sabem fazer. Após a morte de Kinky-Tail, o Mapogo não se separou imediatamente. Mas algo dentro deles mudou, como uma peça musical que perdeu a linha de baixo, e mesmo que a orquestra ainda esteja tocando, tudo está desafinado. Rasta, o mais quieto de todos, começou a se tornar um guardião fantasmagórico. Ele não viajou mais com o grupo, mas foi sozinho até os confins da fronteira. Se ele vê qualquer sinal de intrusão, ele ataca primeiro, sem aviso ou rosnado. Scar, o mais velho, o mais assustador, o mais inteligente, não aparece mais ao lado de ninguém. Ele anda sozinho, dorme sozinho, caça sozinho. Durante semanas, os observadores não registraram nenhum vestígio. Quando ele reapareceu, seu pelo estava esfarrapado, suas costelas estavam visíveis sob a pele, seus olhos estavam vazios, como se estivessem olhando através do tempo. O Sr. T e o Pretty Boy tentam ficar com o que sobrou. Eles nunca se separaram. 2 sobreviventes, em silêncio, no meio do turbilhão dos tempos de mudança. Eles marcavam seu território todos os dias, mas os rugidos eram mais silenciosos, os períodos de descanso mais longos e cada passo carregava o peso da memória. Rasta caiu em uma batalha desigual.
Ele estava sozinho contra 3 jovens machos testando os limites do território de Mapogo. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas os vestígios restantes mostram que ele não recuou e morreu enquanto ainda lutava. Mapogo agora está reduzido a 3. Scar agora vive como uma sombra de lenda. Algumas pessoas acreditam que ele está morto. Outros dizem que todas as noites, na área da fronteira sul, eles ouviram um único rugido, curto, rouco, mas de longo alcance, como se um espírito ainda estivesse guardando algo sagrado. Senhor, não consigo mais me conter. Ele era mais agressivo, irritava-se facilmente e até atacava a leoa do bando. Pretty Boy, ao contrário, estava estranhamente calmo, como se tivesse aceitado tudo. Entre esses 2 polos, os últimos dias da aliança passaram como o último suspiro de um rei envelhecido. Eles não são mais conquistadores, não são mais o centro do terror. Mas em cada pegada deixada, em cada arbusto marcado, está o eco de uma era. Um sussurro para a natureza de que uma vez, 6 leões juntos fizeram o impossível. Quando o pôr do sol tocou a pele prateada. Eles não olham mais para frente, eles só olham para trás. Onde os irmãos não estão mais presentes, mas nunca são esquecidos. A pradaria não ruge como antes, mas se você ouvir por tempo suficiente, você ouvirá. Em algum lugar, as sombras dos guerreiros caídos ainda ecoam. A cicatriz desapareceu sem deixar vestígios. Sem corpos, sem batalha final, apenas silêncio. E na natureza, às vezes o silêncio é o fim mais adequado para alguém que um dia rugiu até os confins da terra. O Sr. T e o Pretty Boy foram os últimos. Eles não conquistam mais territórios, não caçam mais oponentes. Eles continuam vivos, como guardiões da última alma de Mapogo. Com o passar dos dias, ninguém sabia exatamente quanto tempo viveria. Mas sua imagem, o velho leão, de juba escura, olhos que tudo viam, tornou-se o símbolo vivo de uma lenda. Hoje, 1/3 dos filhotes de leão nascidos na área são descendentes de Mapogo. Esse legado não está mais no rugido, mas em cada célula, em cada respiração da próxima geração. Já não vemos Mapogo, mas Mapogo nunca desapareceu. A Mapogo Alliance mudou completamente a maneira como vemos os leões. Eles não estão sozinhos, não são apenas governantes pela força, mas criaturas que conhecem o sacrifício, a confiança e vivem como um todo unificado.
Desde Mapogo, as alianças masculinas se tornaram mais numerosas, maiores e mais coesas. Tudo isso é uma repetição, inconscientemente, do padrão que Mapogo deixou para trás. O tempo pode apagar pegadas, mas não marcas. E há lendas que, embora silenciosas, ainda vivem para sempre no sopro da terra. No coração da estepe, nas memórias daqueles que a testemunharam. Porque as lendas nunca desaparecem de fato.